Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, o signatário da presente sessão, o senador Paulo Paim, o procurador-geral do Trabalho, o senhor Ronaldo Curado, meu conterrâneo de Corumbá de Goiás, o presidente da Confederação dos Trabalhadores do Comércio no setor de serviços do Distrito Federal, o senhor Washington Domingos Neves. Um abraço a Geralda também, Washington. O deputado distrital, o senhor Chico Vigilante, presidente da Confederação dos Vigilantes, o vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, o senhor William Clementino, o vice-presidente da Política de Classes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o senhor Floriano Martins de Sá Neto, e o secretário de Relações do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores, a senhora Maria das Graças Costa. Eu que fui diretor da CUT por alguns mandatos, então, muito bem-vindo aqui a essa casa. Demais autoridades aqui presentes, senhor embaixador da República do Equador, senhor Horácio Servilha Borja, embaixador da República de Angola, senhor Nelson Manuel Cosme, embaixador da República da Turquia, senhor Hussein Dirios, embaixador da República da Costa Rica, senhor Jário Gebel Valverde Bermúdez, embaixador da República Islâmica da Mauritânia, senhor Wagner Idrissa, embaixador da República da Estônia, senhor Mart Tarmak, embaixador da República de El Salvador, senhora Diana Vanegas, o embaixador da República Bolivariana da Venezuela, senhor Alberto Efraim Castelar Padilha, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, senhor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, o presidente do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, senhora Geralda Godinho, e a secretária das Mulheres Trabalhadoras e Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, senhora Alessandra Costa Nunes, demais senhores e senhoras aqui presentes, muita alegria que os cumprimentamos. A comemoração do dia 1º de maio de 2016 se deram em um ambiente que traz a possibilidade de ser um dos mais sombrios para os direitos trabalhistas em nosso país, nobre presidente, senador Jorge Viana. É bem verdade que, desde sua instituição formal no Brasil, em 1924, todos os anos tem tido sempre um significado mais de alerta do que de celebração. Mas este, particularmente, traz motivos de preocupações maiores com a aprovação do projeto de lei 4330 de 2004 pela Câmara dos Deputados. Podemos ver o quanto se fortaleceram no Congresso Nacional os grupos que querem reduzir as conquistas históricas dos trabalhadores. Com essa proposição que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes, está a Câmara dos Deputados ameaçando as conquistas instituídas pelo Decreto-Lei número 5452, de 1º de maio de 43, que aprovou a CLT. Então, é grave. Isso equivale a dizer que estamos ameaçando uma conquista que já perdura por 72 anos, nobre senador Paulo Paim. Isso é muito complicado. A aprovação pela Câmara do PL 4330 de 2004 é o maior dos contrassensos da história. Em 1943, embora o Brasil estivesse submetido a uma ditadura, os trabalhadores tiveram direitos assegurados. Em 2015, em plena democracia, corremos os riscos de ver essas garantias caírem por terra. Daí a necessidade de nos organizarmos cada vez mais se quiser fazer resistência a essa questão. Nunca é demais lembrar que, desde 1889, a Internacional Socialista foi quem proclamou o 1º de maio como o Dia Mundial do Trabalho. Mas que, mesmo antes disso, em 1895, os trabalhadores brasileiros já se mobilizavam nessa data e afirmando-a como dia de luta, em homenagem ao massacre havido em 1986 em Chicago, nos Estados Unidos. Nunca é demais destacar, igualmente, que as conquistas da CLT em 1943 resultaram de décadas e décadas de luta dos trabalhadores brasileiros, e não uma concessão de Vargas, como o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda quis fazer parecer. Então, foi uma sequência da luta. Em 1906, foi realizado o primeiro Congresso Operário no Rio de Janeiro. A primeira greve geral brasileira ocorreu já em 1917. Estamos há 2 anos, portanto, de completar um século dessa memória de lutas, a primeira grande greve brasileira. Já então, juntamente com o nascente processo de industrialização e de urbanização, os trabalhadores proclamaram o movimento de rebeldia
contra as condições semi-escravistas do trabalho. Embora a história oficial jamais queira dar esse crédito aos trabalhadores e aos precursores partidos e movimentos da classe operária, as conquistas vindas com a Revolução de 1930 decorreram das mobilizações havidas em anos anteriores. Eu estou lendo um pouco rápido, porque o discurso é um pouquinho longo. Então, e nós temos um problema, senador, é que temos uma lista grande de oradores. Isso. E o ideal é 5 minutos para cada orador. Exato. Eu vou tentar resumir aqui. Vossa Excelência sempre colabora, não será hoje que não é um dever da cidadania relembrar esses fatos, particularmente nesses dias em que uma mídia predominantemente conservadora tenta diariamente apagar a memória de lutas deste país, querendo fazer parecer que não temos história, que não temos lutas pela que o atual Estado de Direito e conquistas não decorreu de embates, alguns deles sangrentos. Considerando lido grande parte do discurso, eu quero passar aqui para a parte final. Obrigado, senador. Porque é importante. Tomemos um cenário como olha, com o projeto de terceirização aprovado, teríamos uma selvagerização das relações de trabalho, com a piora da segurança, por exemplo. Segundo os dados do Ministério Público e dos fiscais federais de trabalho, de cada 10 acidentes com morte nas empresas brasileiras, em 8 as vítimas são trabalhadores terceirizados. Isso é trágico. Tomemos um cenário como o da energia elétrica, onde eu sou engenheiro eletricista, posso dizer aqui com tranquilidade que trabalhei 26 anos numa empresa de energia elétrica, que é a SEB aqui em Brasília, e 3 anos e meio na Eletronorte. Para ilustrar essa selvagerização. Se uma grande companhia do setor elétrico instituir uma concorrência para contratar uma empresa terceirizada, despertará uma acirrada disputa dessas empresas para conquistar os contratos disponíveis. Pelas regras de menor preço, os concorrentes tendem a baixar o valor cobrado. E como fazem? Reduzindo custos, ora. E como reduzirão? Em áreas como a remuneração, qualificação da mão de obra e segurança do trabalho, resultando o quê? Em ampliação dos acidentes. E agora um dado para demonstrar o quanto isso não é apenas uma projeção pessimista. Segundo o DIEESE, no setor elétrico, 80% dos acidentes de trabalho envolvem trabalhadores terceirizados. Este estudo foi feito com base nos anos de 2006 e 2008. Diante da crise econômica que se anuncia, com a potencial redução dos investimentos, com a redução dos índices de empregabilidade, o Brasil precisa reforçar os direitos trabalhistas e não o contrário, tornar precárias as condições de contratação e remuneração e garantias. Nunca é demais lembrar o quanto os grandes empreendedores nacionais querem se assemelhar às nações industrializadas, cujo poder se fortaleceu ao longo do século XX. Toma os Estados Unidos e muitos países europeus como modelo, mas se esquece de que foi justamente a força dos seus sindicatos que fez a grandeza de suas indústrias. Omite de seus argumentos que a maior conquista do bem-estar social na Europa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com reforço aos vínculos de solidariedade entre os detentores do capital e os trabalhadores. Isso porque, em parte, a eclosão da guerra se deu justamente devido à grande divisão entre capital e remuneração pelo trabalho. E mais, cinicamente deixam de mencionar que a redução de direitos com o thatcherismo e outros males do neoliberalismo acabaram levando à crise que se assiste hoje na Europa. Todo mundo lembra da Margaret Thatcher, né? Esquece-se os admiradores de uma idealizada economia europeia, que foi o pacto de pós-guerra que ampliou outras conquistas de qualidade de vida, assistência à saúde, previdência social, apoio aos aposentados e qualidade de vida na terceira idade. Então, para concluir, gostaria de conclamar os senadores e senadoras, senhores e senhoras aqui presentes, a resistirem a essa pressão, não a precarização das relações de trabalho. Se assim fizermos, estaremos perpetuando os ideais que levaram à instituição do 1º de maio. Isso era o que eu tinha que dizer, novo senador Paulo Paim, considerando lido o meio do discurso. E eu quero dizer a todos aqui que é um momento de muita luta, de muita resistência. Estamos há 2 semanas de uma mudança em nosso país. Eu mesmo estive com o presidente do meu partido, que eu sou do PMDB, Michel Temer. Coloquei para ele da importância da preservação dos direitos dos servidores públicos, do direito dos trabalhadores, dos direitos sociais. Ele me garantiu que não iria mexer nessa questão. Por favor, eu acho que temos que nos organizar,
cada vez mais para garantir esse direito, tá certo? Um direito que foi conquistado com muita luta de todos. Não adianta a rebeldia, não adianta nhanhã. A admissibilidade vai acontecer, nesse plenário aqui vocês vão enxergar, vai acontecer por volta de 55 a 60 votos de admissibilidade, tá certo? Teremos 180 dias que vai ser necessário muita organização de todos os trabalhadores, tá certo? Para resistir à sanha para tirar direitos, tá certo? Eu estarei do lado para não deixar tirar direitos. Pode contar comigo, tá certo? Obrigado. E vou votar pela admissibilidade para os que estão fazendo vai aí, tá? Obrigado, novo senador Paulo Paim.